O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destaca que o pacote de medidas como alternativa ao aumento do IOF deve gerar cerca de 20 bilhões de reais em arrecadação extra, só nesse ano. Assunto para a repórter Luciana Verdolim, chegando agora também direto de Brasília. A medida prevê uma redução de 5% também dos gastos tributários. É isso, Luciana? Boa noite para você. É isso mesmo, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Esses 5% seriam daquele total de 800 bilhões de reais em isenções e também desonerações já aplicadas agora pelo governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega que seja um aumento de impostos. Segundo ele, o que está sendo feito é uma reorganização. Muitos tributos estão sendo recalibrados para que eles sejam mais justos. Com relação a títulos, por exemplo, o ministro disse que não é justo, por exemplo, que títulos do Tesouro Nacional tenham uma tributação, enquanto outras aplicações financeiras não têm. Por isso, ele disse que não se trata de penalizar essa ou aquela aplicação, mas sim tornar todas, levando-se em consideração a necessidade de justiça tributária e garantindo que em momento nenhum o desejo do governo foi a inviabilizar qualquer tipo de aplicação financeira. Só para a gente ter uma ideia, as aplicações hoje giram em torno de 15% a 22,5%. A ideia do governo federal, a gente até contou isso no início da semana, é ter uma média de imposto sobre a aplicação financeira de 17,5%. O ministro ressaltou que todas as medidas têm como objetivo perseguir a meta fiscal que precisa ser cumprida aqui pela administração federal. A gente tem a declaração para acompanhar. Para cumprir a meta desse ano, para mirar o centro da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, um pouco menos de 20 bilhões de reais. Apesar das resistências, das reclamações no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua defendendo a medida provisória dessa reestruturação. A gente também tem um trecho. O que está em jogo nessa MP? A questão das instituições financeiras não afeta nada a vida da população. Equilibra o pagamento de tributos das instituições financeiras, corrige uma distorção de títulos isentos que está criando problema para a economia do país. Isso não vai afetar os setores, porque nós temos outras formas de resolver que não penalizam o Tesouro e a Receita. E a questão das bets, que nós estamos recuperando a proposta original do governo, que diante dessa montanha de recursos está sendo direcionada para uma atividade que não gera um emprego. O fim da isenção, do imposto sobre letras de crédito imobiliário e do agronegócio, a LCI e LCA, segundo o ministro da Fazenda, também está tendo muita repercussão negativa, mas não é um fato que merece ser destacado, segundo o ministro, porque na avaliação dele não vai haver, como as entidades estão apontando, aumento dos preços no país. A gente também tirou uma declaração. O agro nunca cresceu tanto como agora. Nós vamos para o terceiro plano safra de crescimento. Você viu a inflação do mês passado. Caiu, sobretudo, no que diz respeito a alimentos. Estamos trabalhando isso. O dólar está caindo. A inflação veio bem, a do mês passado. Isso não vai acontecer. O presidente Lula não vai deixar isso acontecer. Agora, nós temos outros instrumentos que custam menos para a sociedade. Entende? A gente tem que buscar apoiar os empreendedores ao menor custo para a sociedade. E é isso que nós estamos buscando fazer. Não vai faltar apoio.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, Thiago, já disse que ele sabia da medida envolvendo as letras de crédito do agronegócio e que na avaliação dele também isso não vai se repercutir, não vai ter nenhuma repercussão no preço dos alimentos no país. Pois é, o Congresso diz o contrário, né? Principalmente a bancada do agro, é acompanhar esse embate. Luciana Verdolim, com mais informações de Brasília, você vai voltar daqui a pouquinho. Vou chamar já os nossos comentaristas, começo aqui pela Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Bem-vinda, boa noite. Bom, temos mais um embate entre o governo e o Congresso Nacional, são inúmeros aspectos para a gente discutir aqui, mas eu te pergunto, primeiro, ainda da participação do André Anelli, por que primeiro vai ser analisada a urgência? O Congresso não teria a prerrogativa de derrubar de vez o decreto do governo? Parece uma sinalização, uma ameaça, alguma coisa desse tipo? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Realmente é exatamente isso. É um gesto político, uma sinalização de força que pode ter a ver, que na verdade tem a ver com a disputa eleitoral de 2026, mas pode ter a ver também com a falta de pagamento das emendas impositivas, que nesse ano ainda não foram liberadas. O governo promete liberar. Você vê que o líder Zé Guimarães fez até uma referência às emendas, dizendo que se as medidas não forem aprovadas, também haverá contingenciamento das emendas, que é um recado. Agora vamos ver se esse gesto, porque você bota a urgência primeiro, é um sinal, é um teste, né? E também deixa um espaço aí para negociar na questão do mérito. O governo está certo que, com o instrumento das emendas, consegue negociar. É uma dúvida, tá? Porque o Congresso não está muito... ele está muito forte, então não está precisando fazer esse tipo de negociação, até porque as emendas são impositivas, né? Agora, de qualquer modo, se houver esse tipo de negociação, se entrarem as emendas na história e o clima e o Congresso recuar, aí a gente vai ver o que está pesando mais, se é realmente a disputa eleitoral ou se é o interesse pelos recursos do orçamento. E já aproveito para dar boa noite para o Cristiano Vilela, porque eu não tinha visto, estou vendo ele aí no estúdio. Daqui a pouco eu quero fazer outra pergunta para você, Dora. Vilela, bem-vindo, boa noite, sempre aqui ao Jornal Jovem Pan. E a Dora traçou esse panorama da relação do governo com o Congresso Nacional. E no meio de todo esse tiroteio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando convencer, usando os argumentos sobre a necessidade que o agro não vai sentir, o agro não vai interferir, a população do Brasil não vai ter interferência. Mas ontem ele falou que o pessoal que mora na cobertura ia ter algum tipo de problema, né? Exatamente, Thiago. Uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, infelizmente o governo, ele insiste nesse tipo de posição, de discurso maniqueísta, do bem contra o mal, dos ricos contra os pobres, e isso nesse momento, que é um momento de baixa popularidade, que é um momento de baixa adesão do governo no Congresso Nacional, vem, ao invés de alguma forma conseguir trazer a sociedade em apoio ao governo, acaba afastando não apenas setores da sociedade que talvez estejam um pouco cansados desse tipo de discurso, mas especialmente representantes do parlamento que veem nesse tipo de jogo um jogo que acaba não exprimindo a realidade. O fato é que o governo, ele tem grande dificuldade em promover corte de gastos. Isso não representa ajuda para rico nem ajuda para pobre. Representa uma dificuldade no governo de cortar na carne. Dar isenções, dar benefícios, aumentar o gasto público é muito fácil, é muito interessante do ponto de vista político. Agora, governar é mais que isso. Governar é estabelecer prioridades e, em algumas situações, dar um remédio amargo. Essa dificuldade vem distanciando cada vez mais o governo do Congresso Nacional e acaba afetando fortemente, como as pesquisas têm colocado claramente, a popularidade do presidente da República. Dora, eu queria te questionar em relação à medida provisória. Nós demos essa informação ontem, né? Mas muitos parlamentares hoje se manifestaram dizendo que o governo atropelou e já editou essa medida provisória. O governo fez certo ou deveria esperar mais para negociar mais? Olha, o governo tinha avisado e ele está dizendo agora que tem 4 meses para negociar.
porque a medida provisória, primeiro que esse tipo de medida provisória, ela não tem eficácia imediata, tá? Ela só para o ano que vem, para um negócio de noventena, uma coisa técnica aí, mas o fato é que ela não tem eficácia imediata, ela não entra em vigor. E tem 4 meses, o Congresso tem 4 meses para votar. Depois de 4 meses, se ela não for derrubada, ela, digamos assim, ela caduca, ela perde a validade. Então, o governo está dizendo que tem esses 4 meses para negociar. E vamos aqui dizer que o ministro Haddad já tinha anunciou na semana passada, antes da reunião de domingo, a hora que deu a confusão sobre o IOF, ele já tinha avisado que haveria, na verdade, ele falou em projeto de lei, falou até numa emenda constitucional e falou em medida provisória. Então, essa medida é uma outra negociação, é diferente da questão do decreto, tá? O que está em jogo agora é esse decreto que o governo editou no lugar daquele outro primeiro decreto da confusão, e é esse que a oposição está usando como aí arma de pressão para tensionar ainda mais o ambiente.